Uma das séries mais surpreendentes da Netflix nos últimos anos aí foi a série Dark, uma série alemã que volta agora na segunda temporada, dia 21 de junho. Com isso, a gente resolveu, né, Ju, rever a primeira temporada, que estreou só lá em dezembro de 2017, ou seja, um ano e meio já atrás aí. A gente precisava relembrar algumas coisas. E por que não fazer um videozinho falando sobre a série, né? Porque eu acredito que tenha muita gente que ainda não viu nada dessa série, né? E mesmo quem assistiu, por exemplo, eu assisti a primeira vez sozinha, depois eu assisti a segunda vez com o Davi, agora é a terceira vez que eu assisto. E é uma série bem complexa, assim, porque ela tem muitos elementos. A trama dela é bem... muito cheia de elementos e uma coisa que dificulta muito, quer dizer, dificulta pra gente que ela é falada em alemão, então não adianta você querer assistir com o olho no Twitter, no Instagram e tal, porque a não ser que você seja fluente em alemão, né? Mas você precisa ficar prestando atenção na legenda. Não, e mesmo que fosse, acho que mesmo os alemães que assistiram essa série aí tiveram dificuldade no sentido de que não dá pra realmente não prestar atenção. É uma série que exige isso, porque a trama é muito complexa, são muitos personagens e, claro, envolve um elemento que faz toda a diferença aqui, que é a viagem no tempo. Né? E o que surpreende, e pelo menos me deixa muito feliz, é a gente ter aí uma série tão bacana, tão inteligente, assim, tão bem feita, que não é falada em inglês, entendeu? Então, assim, é uma série de produções que fogem, né, do padrão, né? E é legal, quanto mais países produzirem coisas boas... Trazem sempre um tempero diferente, né? Exatamente, porque tem uma pegada diferente. Uma atmosfera diferente, uma ambientação diferente, então, né? assim, você sente isso na própria forma na narrativa, na forma como é construída essa narrativa, nos cenários, né? Sim. Nos detalhes, você sente que tem uma pegada um pouco fora daquilo que a gente está acostumado a ver nas séries americanas. Mas né? como começa a série, né? Pra quem nunca viu, ou pra quem viu, de repente pode usar esse vídeo pra relembrar algumas coisas aí, porque como eu falei, a segunda estreia dia 21 de junho, a gente não vai comentar detalhes da trama. A gente não vai dar spoilers, porque pode ser que você que tá aí assistindo esse vídeo não viu ainda, ficou interessado, né? Então a gente vai falar sobre o que é a série, não sobre o que acontece nela exatamente. Ela começa com o desaparecimento de crianças numa cidadezinha no interior da Alemanha, né? E então o primeiro e o segundo episódio, eles inclusive parecem que a série se trata de uma investigação criminal, né? Como tantas outras séries aí que abordam esse tipo de tema. Só que no final do segundo episódio, né, você tem umas... Opa, peraí, não é só sobre isso. Tem isso, mas também tem outras coisas que envolvem viagem no tempo. Né? Então é um negócio realmente muito curioso e a forma como eles fazem isso, porque abordam a coisa da viagem no tempo, né, de uma forma diferente, né? Eles exploram a questão de não existir paradoxos. Sabe aquela coisa de você encontrar você mesmo no passado e tal? E, né, que todo filme, toda história geralmente aborda isso. Olha, não pode, porque pode dar uma ruptura no lapso temporal. Se você volta no tempo e impede que alguma coisa aconteça no seu curso normal, você modifica o futuro. Não acontece muito nessa série, não. Ao contrário, é bem aquela ideia do... Parece que quando você vai por passado, com a expectativa de modificar alguma coisa no presente, na verdade você está fazendo exatamente o que é esperado que seja feito, né? É bem aquela ideia do que aconteceu, entendeu? Se você fez um evento, se você é do futuro, foi pro passado fazer uma coisa lá, aquilo aconteceu no passado, mas não vai alterar o que aconteceu no futuro, né? No presente. No presente. É tudo sempre uma questão que essa série aborda, a questão da perspectiva, né? Porque a ideia aqui é de um looping temporal, né? Os ciclos são de... os eventos acontecem a cada 33 anos. Exatamente. Então a gente tem 3 linhas de tempo nessa série. 1953, 1986 e 2019. Então você tem ali toda uma contextualização, todo um cenário, toda uma caracterização da década de 50, década de 80 dos nossos dias atuais e um vislumbre do futuro, entendeu? Então assim, a gente tem que o futuro provavelmente vai ser abordado nessa próxima temporada, né? Essa série, inclusive, eu não falei antes, mas a série já foi renovada tanto para essa segunda, claro, que estreia dia 21, e a terceira que vai ser a última, ou seja, é uma série que já está fechada. Então se você tá aí, eu não vi essa série, mas será que vale a pena? Esse negócio de viagem no tempo, sempre enrolado e tal, é uma história que já tem um fim definido, né? Então isso já é também um paliativo e é um atrativo para mim, porque esse tipo de história, se for, né, se enrolando... Com a complexidade, porque é aquilo que eu falei, a gente tem 3 linhas de tempo com os mesmos núcleos de personagens, né, em tempos diferentes, ou da mesma família.
né? Das mesmas famílias, né? Se relacionando. Né? Então você tem ali, acaba que para você entender a história, você meio que tem que montar uma árvore genealógica para saber quem é quem, em que tempo e quem se relacionou com quem e quem tá, né? Então assim, tem personagens que são mais atuantes em alguns períodos de tempo, tem os que estão presentes em todos os momentos, né? Uhum. E aquilo, gente, é um cenário, é uma cidade do interior, na Alemanha, que eles têm uns takes assim de floresta que lembra muito Twin Peaks, né? Tem então, uma pegada pra bem... dar um ar de mistério, de que a floresta tem, suspense, é um personagem, né? Também da história, então tem essa pegada. Tem também uma usina nuclear, né? Então, assim, ela também... que joga, inclusive, né? Eles brincam muito com esse conceito de que quando o homem passa a mexer com o que ele não conhece, com um poder que é muito grande, que ele não conhece, pode desencadear uma série de eventos, né? A série, na primeira temporada, pelo menos, no momento ela fala que o evento que proporcionou essas viagens no tempo foi causado por aquilo, mas a instalação daquela unidade de existe exploração o legal dessa série é que ela não deixa acumular tudo pro final, entendeu? Então ela vai explicando, apresentando baseado, explicando entre aspas, né? Eles vão apresentando elementos para você entender como é que se dá essa viagem no tempo na série. Então você tem ali um livro, né, escrito por uma pessoa da história, que meio que é comprovado, que fala da questão dos buracos de minhoca, fala também de uma máquina que é construída, 2 máquinas, e mais a questão da usina nuclear. Então assim, aí você tem uma caverna, e você tem a floresta, e você tem uma cidade onde todo mundo tem segredos e onde crimes estão acontecendo. Então, assim, todos esses elementos se misturam e você tem aí e se misturam de uma forma muito bacana. E você tem uma série muito boa, instigante. É um pouco difícil de acompanhar, porque tem muita informação. Como a gente já falou, é em alemão e ela não tem uma pegada debochada. Ela é uma série séria, assim, dramática. Exatamente. Entendeu? Então, assim, que você tem momentos com chuva, né? Então, tudo dá um climão, entendeu? Então, um climão de que alguma coisa tá distante acontecendo ali. É até curioso também porque eles, por uma passagem de tempo ser em 1986, eles até brincam, entre aspas, com a questão de Chernobyl, né? Que tinha acontecido em 86, né? Aquele acidente lá em Chernobyl, que quem viu a minissérie da HBO, que acabou há pouco tempo, tem várias sabe referências, do que é. Então, tem essa questão também, sabe? De brinco. Então, por exemplo, quando você vê um personagem em 86 andando e tá chovendo, alguns ficam preocupados. Não, sai da chuva, porque a chuva é ácida, né? Por causa da explosão, entendeu? Do nuclear e tal. Então, assim, tem essas referências. Então, gente, é uma série que é diferente, né? É muito boa. É uma série madura, né? E é uma trama que eu acho que foge um pouco das outras também, porque é uma trama que acredita no espectador, acredita na capacidade do espectador de ir decodificando aquilo ali, de juntando as peças. Porque não é uma série que fica te explicando, agora tá acontecendo isso por causa daquilo. Não. Você que tem que ir juntando as peças. Mas ela não fica tentando te enganar, sabe? Exatamente. Fazer você acreditar que é uma coisa e é outra. Ela não fica brincando com muita pista falsa, sabe? O conceito, às vezes, ela vai revelando... Esse tipo de história geralmente faz isso muito pra depois trazer uma virada que, mas eu não esperava isso também. Você me levou pra aquele caminho e agora tá indo pro outro. Não, essa série não faz isso. E a grande virada, até algumas, né, na série, algumas viradas, né? Mas a grande virada, se você prestar bastante atenção, você vai pescar, entendeu? Então ela não tenta te... Já tem uma grande virada, né? O grande, caramba, né? Como assim, né? Que já acontece ali no iniciozinho, segundo, terceiro episódio, né? Que você já fica, caramba, peraí. Que história é essa? Então, e outras acontecem, como a Ju falou aqui. É uma série que é muito interessante nesse ponto de vista, né? Porque ela brinca toda hora com essa questão da expectativa que a gente tem como o espectador mesmo, né? De ficar, e pra quem gosta de séries de mistério, de viagem no tempo, de tentar ficar adivinhando o que vai acontecer, é meio difícil aqui de fazer isso, né? Esse exercício, né? Então, pessoal, tem aí uma semana aí pra vocês, quem não assistiu ainda, corrigir esse erro, né? E assistir. São 10 episódios, né? 10 episódios da primeira temporada. A nova estreia na sexta-feira. E quem não assistiu aí, quem já assistiu e esqueceu e não lembra do que a gente está falando aqui, dá tempo também de rever, né? Inclusive, tem um detalhe curioso. A segunda temporada estreia no dia 21 de junho,
que é o dia onde a história da série começa. Que ela começa no dia 21 de junho de 2019. Né? Embora a série tenha estreado lá no 1º de dezembro de 2017, a história dela começa no dia 21 de junho de 2019. Então, um fato curioso também que souberam brincar com esse conceito aí para promover a estreia da segunda temporada também. E depois a gente volta aí para comentar o que a gente achou da segunda temporada. E a gente espera que vocês assistam e venham comentar conosco. Isso aí. Aproveita... Se você não é inscrito no canal, né? Aquele recado de sempre. Se inscreve, compartilha, deixa seu like se você gostou desse vídeo e diz pra gente aí, gostou da primeira temporada de Dark, não tinha visto, vai ver agora, já reviu, qual a expectativa pra segunda? Conta pra gente aí, vamos conversar. Até a próxima. Tchau.